Oi, pessoas! Vocês provavelmente já ouviram falar sobre minimalismo. Eu também conheço esse termo há muitos anos. Confesso para vocês que eu nunca estudei a respeito, nunca me aprofundei no assunto, mas sempre ouvi falar, né? E há pouco tempo atrás eu me descobri como sendo uma pessoa minimalista sem nunca ter me dado por conta disso. Então, se esse assunto interessa para você, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar para vocês a minha história de como começou tudo isso. Foi há bastante tempo atrás, na verdade foi em 2008, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, então vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa, como eu diria, bem patricinha, sabe? Daquelas que vivia comprando roupas, bolsas, sapatos, frequentando salão de beleza, sempre com cabelo, unhas, tudo, né, arrumado, e gostava bastante de tudo que era coisa bem glamurosa e tudo mais. Enfim, em 2008 eu estava numa festa de formatura de uma prima, né? Era uma festa que tinha muitas pessoas da minha família. E nessa festa eu ouvi alguns primos comentando que eles iriam, dali a alguns meses, fazer uma viagem para o Peru, para fazer a trilha Inca. Eu nunca tinha ouvido falar de trilha Inca, nunca tinha me interessado pelo Peru, né? Mas aquilo foi algo que eu ouvi e foi como se fosse algo assim, ó, um chamado, né? Eu sei que é meio esquisito dizer isso, eu não tenho muitas crenças assim a esse respeito, mas realmente foi algo muito inusitado, porque eu ouvi aquilo e automaticamente eu pensei assim, opa, peraí, alguma coisa aí tá soando muito interessante. E aí eu comecei a perguntar mais detalhes, o que que era, como era, né, enfim. E eles me falaram rapidamente que iriam para lá, iriam fazer essa trilha Inca, que era uma trilha muito famosa e tudo mais. Gente, eu nunca tinha feito uma trilha, eu nunca tinha tido o hábito de fazer caminhadas, eu era uma pessoa que nem tinha hábito de estar muito em contato com a natureza, eu era totalmente urbana, realmente, né? E eu lembro de ter olhado para o meu marido e ter dito assim, eu quero muito ir nisso. E aí ele também ficou surpreso, né? Porque era algo tão fora do nosso estilo de vida, né? E naquele exato momento ele já me disse, olha, eu não vou poder ir, é uma época que eu tenho compromissos profissionais que não vou poder sair e tal. E eu perguntei para ele, tudo bem se eu for? Você cuida do nosso filho? Nosso filho era bem pequeno na época, tinha 5 anos. E ele disse, tudo bem, com certeza. Mas tu tem certeza que tu quer ir nisso? Não tem nada a ver contigo. Daí eu disse sim, eu tenho certeza que eu quero ir nisso. Bem, enfim, e assim começou a minha história com o minimalismo sem eu saber. A partir dali, então, tendo uma data prevista para ir então nessa viagem, fazer essa trilha Inca, eu simplesmente um dia fui numa loja que vendia artigos para trilheiros, né, para fazer trekking. Entrei lá com um sapato de salto dessa altura, com uma bolsa de marca, com, enfim, né? Eu lembro que o funcionário até me olhou assim um pouquinho estranho, tipo dizendo assim, tá, será que ela quer um presente para alguém? E aí eu fui falando e disse para ele assim, não, é para mim mesmo, eu tô indo e tal. Dele, mas que tipo de trilha tu vai fazer? Daí eu falei, olha, é uma trilha Inca lá no Peru e tal. Daí ele disse, mas moça, né? Você já fez trilha alguma vez? Eu digo, não, eu nunca fiz, eu não sei nada, eu preciso tudo, me vê aí uma bota, eu sei que eu preciso de uma bota, de um bastão, enfim. Gente, então assim, ó, comédia total, sabe? Aquela pessoa sem noção de nada, completamente despreparada. Mas
comprei, tive a sorte de ter uma pessoa que me atendeu de uma forma assim, ó, muito bacana, me orientou bem, né? Me forneceu itens bem legais, né? E ali eu montei então meu arsenal, digamos assim, de trilheira e chegou o dia da viagem e meu marido me levou no aeroporto, né? Fui, encontrei com o grupo, né? Já lá no Peru mesmo e, enfim, essa trilha Inca foi um divisor de águas na minha vida, mudou tudo, né? Eu comecei essa trilha sendo uma pessoa, sendo uma mulher, né? Como eu falei para vocês, com uma mulher que carregava consigo bastante futilidades, digamos assim, né? Coisas que eu achava que eram super importantes e que depois, com o tempo, eu comecei a ver que não eram tão importantes assim, né? E à medida que os dias foram se passando naquela trilha, eu cada vez fui me sentindo mais eu mesma, eu cada vez fui me encontrando mais, né? Eu percebi que outras pessoas daquele grupo foram se fragilizando à medida que os dias foram passando, que as dificuldades da trilha foram se apresentando, que o corpo foi cansando, né? Percebi que a mente de algumas pessoas foi enfraquecendo, né? E comigo aconteceu exatamente o contrário. Eu cada vez me sentia mais forte, eu cada vez me sentia mais no lugar que eu queria estar, né? E ali eu vi o quão pouco que realmente eu precisava, o quão pouco era importante para mim na vida ser feliz. Eu revi naquele momento inúmeros conceitos, inúmeras crenças que eu tinha na minha vida, elas começaram a ser reformuladas, coisas começaram a cair e outras começaram a surgir. E eu lembro que quando eu voltei dali, né, quando o meu marido foi me buscar no aeroporto, ele olhou para mim e disse assim, o que aconteceu? Sorrindo assim, né? Ele disse assim, o que aconteceu nessa viagem? E eu lembro de ter dito por quê. E ele, porque tu foi uma mulher e tá voltando outra. E aí eu lembro de ter perguntado para ele assim, e parece que essa outra é melhor ou pior do que a que foi? E ele disse, parece que é muito melhor. Então, enfim, a partir dali, eu realmente, sem saber de minimalismo, sem, como eu falei no início desse vídeo, sem estudar a respeito, sem nenhum embasamento teórico, foi simplesmente uma real mudança de maneira de ver a vida, de maneira do que dar mais ou menos importância. E por que eu disse no início que eu me descobri há pouco tempo como sendo minimalista, apesar dessa história da trilha ter acontecido lá em 2008? Porque há pouco tempo que eu me dei por conta que tudo o que eu mudei no meu estilo de vida, as coisas que a partir dali eu comecei a gostar e a priorizar, e as coisas que deixaram de ser importantes para mim são princípios do minimalismo, né? E eu sempre achava que minimalismo significava ou pessoas que não tinham dinheiro para ter as coisas ou para ter um estilo de vida mais glamour, digamos assim, e elas então se diziam minimalistas para se contentarem com menos, né? Ou pessoas que eram muito alternativas e muito diferentes e tinham uma vida um estilo de vida muito diferente. Esses eram os minimalistas. E não é nada disso. O minimalismo que eu e acho que um número muito grande de pessoas tem como princípio na sua vida é o minimalismo de dar importância, gastar dinheiro, investir o seu tempo, a sua energia e os seus recursos financeiros
nas coisas que realmente são importantes para você, né? Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente vê pessoas comprando e adquirindo coisas em função dos outros, né? Coisas para provar para os outros ou para mostrar para a sociedade, digamos assim, que elas podem, ou que elas têm, ou a pessoa estar bem vestida, toda arrumada, né, com roupas de grife, de marca, ou ter um carro de tal modelo, de tal tipo, de tal ano, super novo, né, ou caro, ou morar numa casa com isso ou com aquilo, ou ter dentro de casa bens e utensílios que mostrem, de repente, um poder aquisitivo, né? Só que essas coisas, na verdade, não seriam tão importantes para ela, é mais para provar para outras pessoas ou para mostrar para outras pessoas. Então, o meu minimalismo é aquele de eu gastar dinheiro em coisas sem dó, em coisas que realmente são importantes. Então, por exemplo, viajar para mim é extremamente importante. Fazer trilha, fazer trekking, fazer passeios são coisas extremamente importantes para mim, né? Então, nisso eu gasto sem dó nem piedade, digamos assim, né? Mas aquelas outras coisas, como por exemplo, né? Atualmente ter a roupa do último tipo, ou o sapato que é de tal marca, ou ter a minha casa cheia de coisas, né, para ficarem pegando poeira e tendo que serem limpas e ocupando espaço, nada disso mais fez sentido na minha vida após eu ter passado pela essa experiência da trilha Inca. Então, o minimalismo, ele veio para minha vida de uma forma muito natural, muito sutil, muito, como que eu vou dizer assim, ó, sem nenhum tipo de resolução, né? Eu não resolvi que eu iria ser minimalista, simplesmente eu me dei por conta, como esse é um estilo de vida mais leve. Atualmente que eu fui ler um pouco mais sobre o assunto, né? Inclusive eu li um livro muito interessante que o nome é Menos é Mais. Eu só peço desculpas que eu não vou lembrar agora o nome do autor. Na verdade acho que é uma autora, eu não lembro, mas o nome é esse, Menos é Mais. É um livro bem legal. E um termo que ela usa muito ali é o destralhar, né? Então, o que significa o destralhar? O destralhar é você deixar a sua vida leve, sabe? É você ter na sua vida itens e coisas que são úteis ou que são importantes para você, né? E não ficar com a sua casa, a sua vida cheia de coisas que ficam só ocupando espaço, que ficam pesando a sua existência sem ter nenhum tipo de utilidade, que nem eu falei, às vezes é por conta de impressionar outras pessoas ou se adequar a algum padrão, né, de vida que você acha que os outros vão valorizar, sendo que não é algo que você valorizaria tanto assim, né? Então, hoje em dia, eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que tem uma vida extremamente leve, extremamente simples, digamos assim, mas gastando, investindo meu dinheiro em muitas coisas, né? Eu não fiz voto de pobreza nenhum. Se eu acho uma coisa muito legal, se aquilo vai ser importante, eu compro né? Sem me preocupar com, não, se eu sou minimalista, eu não tenho que ter nada. Não, não é assim, né? Realmente é você ter as coisas que são úteis para você, que são importantes para você, ou você gastar o seu dinheiro mais em vivências, em experiências do que em acumular coisa. Esse eu posso dizer para vocês que tem sido o meu lema de vida
de muitos anos para cá, né? Eu priorizo viver coisas, eu priorizo experimentar coisas ou experienciar coisas, né? Vivenciar, provar, sentir, né? Isso eu acho extremamente rico, né? Porque bens materiais são coisas que se tornam obsoletos muito rapidamente ou se estragam muito rapidamente, né? Então você compra uma coisa que hoje em dia é absolutamente novo, lançamento, último tipo, daqui a um pouquinho isso aí já está ultrapassado, já tem um modelo mais novo, algo mais tecnológico, mais moderno, né? E quando você investe o seu tempo ou os seus recursos em viver coisas, em criar memórias, isso não será mais tirado de você e isso não vai ficar obsoleto e ultrapassado nunca. Então, isso para mim é a coisa mais importante. Então, minimalismo para mim, né? Descobrir que eu sou uma pessoa minimalista significa descobrir que eu priorizo algumas coisas e não dou mais importância a outras, né? É ser minimalista no que não é útil ou importante para você e, digamos assim, ser maximalista no que te traz uma grande retribuição, o que te traz muito prazer, o que te dá muita alegria, muita felicidade na vida, tá? Esse era meu recado, essa era a minha reflexão com vocês hoje. Como eu sempre digo, eu sou a Vivi, uma mulher de 50 anos, vivendo essas novas possibilidades que os 50 anos nos oferece e se surpreendendo todos os dias com as possibilidades, com as dificuldades que essa fase da vida nos traz. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de dar um curtir aí, tá? Isso me ajuda um montão.